fachada do STF. Imagem descortina-se para as laterais. Voltamos a apresentar. Direto do plenário está de volta, já com imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. É a perspectiva agora da abertura da segunda parte da sessão plenária, expectativa do continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.446. Votos dos demais ministros, já que o relator ministro Gilmar Mendes já se manifestou. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Ministro Dias Toffoli. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.446, na qual o relator ministro Gilmar Mendes votou pela improcedência, no que foi acompanhado já pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski. Agora, ouvimos o voto do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu quero iniciar primeiro cumprimentando as sustentações orais que foram realizadas por todos, tanto pelo requerente, quanto pela AGU, pela ilustre Procuradora-Geral da República, os vários amicicuri. Também cumprimentar a profundidade do voto do eminente ministro Gilmar Mendes, que Alexandre de Moraes está à direita, na ponta da mesa em formato de U invertido. Aqui, como já foi dito, a ADI foi proposta pelo PSL contra 4 tópicos, principais tópicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A inconstitucionalidade do reconhecimento, o artigo 16.1 do direito à liberdade de crianças e adolescentes, nele compreendido ir, vir e estar em espaços públicos, como ruas, parques e praças, do ponto de vista amplo. A condição do artigo 122, inciso 3º, que estabelece para a aplicação das medidas de internação a necessidade de reiteração do cometimento do ato infracional. A previsão de competência do Conselho Tutelar para execução de medidas protetivas em relação às crianças. Na verdade, essa arguição de inconstitucionalidade dos artigos 105, combinado com 136.1, na verdade, o que pretende é igualar o tratamento entre criança e adolescente na possibilidade, inclusive, de internação dos menores de 12 anos. Ministros julgam constitucionalidade de artigos do ECA. A constitucionalidade do artigo 230, que tipifica como crime a privação da liberdade de criança e adolescente. Me parece que, além dos argumentos já colocados pelo eminente ministro Gilmar Mendes, aqui 2 são as questões importantíssimas. Primeiro, não há, e entendo que ninguém tem essa dúvida, que, infelizmente, o sistema de proteção à criança e ao adolescente, determinado pela Constituição, proteção integral, vem tendo pouca efetividade no Brasil nesses últimos 30 anos, como já, obviamente, anteriormente. E os números foram dados pelo ministro Gilmar Mendes, os vários números só. A Unicef, na questão da pobreza na infância e na adolescência, aponta 18 milhões de crianças e adolescentes. Então, obviamente, que, do ponto de vista concreto, do ponto de vista executivo, de gestão, há necessidade de se alterar a fórmula e a forma pela qual os governos vêm realizando. Digo isso com pesar, já participei desse sistema como secretário de Justiça e presidente da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. A Fundação Casa, em São Paulo, ela gasta R$ 11.500 com cada adolescente internado. R$ 11.500. Isso possibilitaria pagar, pelo menos, em média, 3 a 4 colégios particulares em São Paulo de alto nível, o que demonstra que o custo é muito elevado e o resultado é muito pouco. Infelizmente, não se achou ainda um método eficaz para cumprir as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, um primeiro ponto é exatamente esse. Ninguém, acredito, defende que o sistema protetivo à criança e ao adolescente vem funcionando às mil maravilhas.
Um segundo ponto, e aí, com devida vênia ao autor, ao requerente, que me parece que foi ignorado na ação, é que se fez um corte no Estatuto da Criança e do Adolescente, se arguiu a inconstitucionalidade de vários temas, como se não houvesse o restante do Estatuto da Criança e do Adolescente, outras medidas no campo civil, inclusive complementados pelo Código Civil, pela legislação civil, como a perda da guarda, a perda do antigo pátrio poder, hoje poder familiar, que permitem, sem criminalizar a conduta de crianças e adolescentes, e principalmente em relação a crianças, permite que o Estado possa dar um tratamento, possa retirar, inclusive das famílias que praticam violência física, violência sexual nas crianças, possa retirar e encaminhar a famílias substitutas, a própria adoção após a perda do poder familiar. Como se colocou a ação, parece que ou as crianças devem ser recolhidas compulsoriamente, internadas, ou devem ficar na rua sem qualquer atenção. Ou seja, esse corte colocado pela ação não analisou a previsão legal completa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que isso? E aí me parece a questão mais grave. Os pedidos de inconstitucionalidade do requerente pretendem realmente criminalizar as condutas daqueles que, pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são os sujeitos de direito. O que se pretende com a declaração de inconstitucionalidade dos vários dispositivos impugnados é penalizar as crianças e os adolescentes pela ausência de efetiva proteção integral que deveria ser realizada pelo Estado, pelos pais, pela sociedade. Olha, se falha o Estado, se falha os pais, se falharam os pais, se a sociedade falha, vamos então criminalizar as condutas das crianças e adolescentes, principalmente das crianças que vagam pelos parques, que vagam pelas praças internando todas. É uma política de higienização terrível, que, volto a dizer, ao invés de buscar, como outras normas do ECA e do direito civil já pretendem, a integral proteção à criança e ao adolescente, pretendem criminalizar as condutas daqueles que, como eu disse, são os sujeitos de direito, com uma verdadeira responsabilidade objetiva. Se está vagando na rua, e o ministro Gilmar Mendes citou um trecho da petição inicial, se está vagando na rua é que alguma coisa errada vai fazer. Se alguma coisa errada vai fazer, vamos internar preventivamente. É a volta da prisão para averiguação, só que muito mais grave, de uma criança. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Com menos de 12 anos. Então, realmente, aqui, o que se pretende, e foi bem ressaltado da tribuna e também nos memoriais por um dos amicicuri, o doutor Guilherme Amorim, o que se pretende, ao reconhecer a possibilidade de recolhimento dos menores, disse o doutor Guilherme, representaria não só a restrição da liberdade, para além das hipóteses legais, como a criminalização da pobreza. Aqui, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais não só criminaliza a pobreza, como ignora o artigo 5º, inciso 56, que prevê que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Ora, essa possibilidade de declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos, permitindo internações para averiguação, internações não protetivas, mas excludentes das crianças, hoje, se permitido,
amanhã poderia ser permitido aos adolescentes e depois com todos. Se permite aos menores de 18, aos menores de 12, quanto mais aos adultos. E volto a insistir, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação civil, estabelece medidas protetivas, inclusive do recolhimento, de se retirar de famílias agressoras, de se retirar da rua, do ponto de vista civil, para encaminhamento a famílias substitutivas a um novo lar. Não é o que se pretende do ponto de vista de atos infracionais, do ponto de vista de, não no sentido do direito penal, mas no sentido do direito punitivo, de penalização dessas condutas. Como, de resto, também outras dois dispositivos bem apontados pelo eminente ministro Gilmar, que atentam contra uma legítima opção, a impugnação a esses dispositivos, a meu ver, atenta a essa impugnação como uma legítima opção do legislador. O legislador estabeleceu do ponto de vista razoável, do ponto de vista da ciência médica, até 12 crianças, de 12 a 18 adolescentes, porque até 12 do ponto de vista de formação física e psíquica, o cérebro, a personalidade, de 12 a 18, continua a possibilidade de maior formação psíquica, e a partir dos 18, a imputabilidade penal. Até 12, em virtude dessas diferenças entre crianças e adolescentes, se estabeleceu a impossibilidade da punição pelo ato infracional com internação. Há medidas razoáveis para isso. Ao se declarar inconstitucional, se permitiria também, amanhã, a declaração de inconstitucionalidade do que separa, ao permitir hoje, o que separa a criança, adolescente, uma legítima opção do legislador, o que restaria para se proibir também o que separa criança e adolescente do maior de idade. Isso é uma legítima opção. Assim como legítima opção foi, e nada de inconstitucional há, ao prever que, no caso dos adolescentes, agora, a reiteração de condutas praticadas sem violência ou grave ameaça, somente ela permite a internação. Isso é um critério razoável, um critério que o legislador tem discricionariedade, da mesma forma que o legislador, no campo de vista penal, tem a discricionariedade para estabelecer o quantum da pena, o regime aberto, semiaberto, fechado, se a pena é restritiva de direito, se a pena é privativa de liberdade, e o fez, ao meu ver, com acerto. O fez com acerto para se evitar que um primeiro ato infracional sem violência ou grave ameaça já levasse à internação. E diga-se, agora, na terça-feira, anteontem, o Grupo Especial de Trabalho que analisa diversos projetos contra o crime organizado, entre eles vários que apresentei na condição de presidente de uma comissão criada pela Câmara, segue exatamente esse caminho, para descongestionar o Judiciário, o Ministério Público, Polícia, e permitir que ataquem a criminalidade organizada, amplia para os crimes sem violência ou grave ameaça a possibilidade de transação penal desde a audiência de custódia, desde que não se aplique a pena privativa de liberdade, que deve ser guardada, assim como a internação, para atos infracionais e crimes graves, praticados com violência, praticados com grave ameaça à pessoa. Então, presidente, com essas rápidas considerações, acompanho integralmente o eminente ministro Gilmar Mendes, declarando que os artigos são constitucionais e, consequentemente, improcedente a ação. Agradeço, ministro Alexandre. Doutor Vladimir Reale. Senhor presidente, é apenas uma pequena ponderação, que a iniciativa do partido autor... O advogado toma a tribuna em frente ao presidente do STF. Houve muitas divergências em relação ao problema dos estatutistas e o problema dos menoristas. Então, todos os argumentos também foram apresentados, e na reunião que tive com o corrente menorista, foi dentro desse diapasão. Mas nunca internação que fosse para
criar mal maior para eles. Foi apenas uma linha de ação, no sentido também, como se argumentou nos autos, protetiva, mas não com intenção de que houvesse prejuízo, e na linha da corrente menorista, que vigorou desde 1927 até há pouco tempo. Apenas as pequenas ponderações. Obrigado. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, ministros pares, reitero os cumprimentos que já foram aqui externados, especialmente ao eminente ministro relator e todas as sustentações orais. O voto de Sua Excelência, a conclusão, vai em contra da declaração de voto que irei juntar, por isso acompanho integralmente Sua Excelência o relator. Agradeço, ministro Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Luiz Roberto Barroso termina de escrever alguma coisa e consulta um pedaço de folha de jornal. Sensível nessa matéria. Aqui nós estamos discutindo a legislação que contempla o sistema de proteção da criança e do adolescente. E é desnecessário que eu diga que essa é uma das questões mais graves e dramáticas que existem no Brasil, em que o ideário das convenções internacionais e da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, tragicamente, não conseguiu o ideário se tornar realidade, sobretudo quando se introduziu a ideia de proteção integral da criança em substituição à política anterior, que era a da doutrina da situação irregular do adolescente ou da criança e do adolescente, em que, na verdade, se depositava sobre os menores a responsabilidade pela sua condição de vulnerabilidade. A verdade é que nós temos algumas dezenas de milhares de crianças em abrigos, crianças que foram abandonadas, num número em torno de 50 mil, mas nós temos, por dados da Unicef, o relator mencionou alguns deles, que 6 em cada 10 crianças no Brasil se encontram em situação de algum grau de precariedade. Portanto, o país está falhando na sua obrigação com as novas gerações. Eu penso que não é recrudescer o sentido punitivo da legislação com prisões para averiguação e outras distorções que tradicionalmente se praticavam, que poderá contribuir para esse problema. Eu acho que para esse problema existe uma solução que não é simples, mas ela é definitiva, que é um compromisso com a educação no primeiro momento da vida. Eu escrevi recentemente, ainda não publiquei, um trabalho sobre a educação básica no Brasil, e as pesquisas mais recentes, muitas conduzidas por um importante vencedor do Prêmio Nobel da Economia, James Heckman, que deu, até saquei aqui, para espanto do ministro Alexandre de Moraes, saquei a entrevista que ele deu dias atrás no jornal Folha de São Paulo. O ministro mostra a folha de jornal. Em linguagem jornalística, as suas pesquisas, em que ele demonstra que a fase mais importante na vida de uma pessoa é a fase que vai de 0 a 5 anos. É nesse momento que o cérebro está em formação. E é nesse momento que se deve dar a essa criança nutrição, respeito, afeto, valores e capacidades cognitivas. E, portanto, no caso brasileiro, porque
estes são elementos que, Ministros julgam constitucionalidade de artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, metade, ou ECA. pouco menos, consegue dar em casa. E, felizmente, nós conseguimos dar aos nossos filhos. Porém, sobretudo em lares desfeitos, tem que ser a escola a suprir esta demanda das crianças. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Uma creche puramente recreativa e desequipada. Tem que ser efetivamente um investimento maciço em educação na primeira idade, nas primeiras semanas de nascimento. E, na minha pesquisa, eu encontrei que pesquisas do Banco Mundial revelam que a estimulação às crianças na primeira idade significa um aumento de mais de 25% nos seus ganhos futuros. As crianças que começam na escola na primeira idade vão muito mais além na sua escolaridade e com uma redução importante da criminalidade e da quantidade de meninas jovens que engravidam ainda adolescentes. Portanto, não há solução fácil para um problema dramático como esse, onde as variáveis são múltiplas, porque há desde questões de saúde por crianças que vivem em lares sem saneamento e, portanto, sujeitos aos valões negros, mas há uma alternativa que eu acho que deveria ser a prioridade número 1 do país: investir em escolas qualificadas para a primeira idade, sobretudo de crianças que vêm de lares desfeitos e não têm condições de receber em casa esses elementos a que eu me referi, que são nutrição, respeito, afeto, valores e capacidades cognitivas. Portanto, eu penso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive nesses dispositivos que foram impugnados, ele é muito bom, no geral, muito bom. Não há um problema de inconstitucionalidade aqui. No máximo, haverá uma inconstitucionalidade por omissão em sede administrativa de conseguir dar concretude ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. De modo que, cumprimentando de novo o relator por um debate que já tarda no Brasil. Porque quem achar que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, ideologia de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. O problema da educação no Brasil é a não alfabetização da criança na idade certa, é a evasão escolar no ensino médio, é o déficit de aprendizado em que a criança conclui o ensino fundamental, conclui o ensino médio, faz os testes e ela não aprendeu o mínimo que tinha que aprender, e a carreira docente do ensino básico, que se tornou extremamente desestimulante e já não consegue motivar professores nem recrutar jovens capacitados. Portanto, nós precisamos investir em educação básica. Esta é a fórmula da verdadeira Revolução Brasileira. E para enfrentar de maneira estrutural e profunda a questão das crianças e dos menores abandonados e da delinquência infanto-juvenil, esta é a solução. Escola em tempo integral, desde a primeira idade, sobretudo para as crianças que não terão condições de receber esses valores e fatores relevantes em casa. Portanto, presidente, também eu estou aqui julgando improcedente o pedido. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso, que também julga improcedente. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora-geral da República, eu cumprimento os advogados, as advogadas que ontem assomaram a tribuna. Ministra Rosa Weber, à esquerda. Fizeram lembrar
e também ontem foi mencionado, mas a mim, de imediato, me veio à mente a obra do Jorge Amado, Capitães da Areia, que eu li ainda na minha adolescência. Eu também, ministra Rosa, eu também. E reli várias vezes, e que profunda impressão em mim causou. Então, em um Brasil retratado em obra como Capitães da Areia, né, pela pena magistral de Jorge Amado, o ECA há de ser visto com olhos até de gratidão, porque, de fato, ele vocalizou a proteção integral à criança e ao adolescente assegurada pela Ministros nossa julgam Constituição Federal constitucionalidade de artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Eu cumprimento em especial o ministro Gilmar Mendes pelo voto primoroso e sensível, como acabou de ser dito, em que enfrentou todos os questionamentos que se fizeram aos 5 ou 6 dispositivos acoimados de inconstitucionais. Com o devido respeito às compreensões contrárias, eu entendo que estes dispositivos, eles guardam absoluta consonância com o espírito, com os valores, com os princípios consagrados na nossa lei fundamental. O ministro Luiz Roberto trouxe agora uma questão que eu também reputo da maior importância. Também eu entendo que a educação é o único caminho que temos para o enfrentamento desse tema de enorme gravidade. E aqui eu me permito lembrar a todos e a noticiar aos que ainda não sabem que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma comissão de combate ao trabalho infantil, que é presidida pela minha querida colega ministra Kátia Magalhães Arruda, que agora, no mês de julho, publicou um belíssimo artigo, né, que até me enviou e depois eu tive a oportunidade de ler na imprensa, que enfoca o problema por uma outra face. Diz, e eu me permito ler um pequeno trecho do artigo que eu acho que aprofunda a nossa reflexão sobre o tema. No Brasil, morreram 236 crianças em decorrência de acidentes de trabalho na última década, sendo registrado o alarmante número de 40 mil acidentes com diversos tipos de ferimentos, amputação de membros e traumatismos. Sob qualquer ângulo que se examine, o trabalho precoce é nefasto e prejudicial. E aí discorre e termina, encerra o texto, lembrando Renato Russo, nas suas palavras: deve haver algum lugar em que o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. Vidas de crianças importam. Então, nessa linha, nas enormes dificuldades que enfrentamos no Brasil, com gravíssimos reflexos na segurança, né? Tema que nos diz a todos de muito perto, eu limito-me aqui, presidente, a subscrever na íntegra os fundamentos do eminente relator e julgo improcedente esta ação de controle abstrato. Ministra Rosa Weber também acompanha o relator. Como voto, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrade a Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Em boa hora, senhor presidente, o advogado assumiu a tribuna para esclarecer que essa ação foi proposta em 2005, quando, à época, a preocupação eram aquelas crianças que viviam nas esquinas e que acabaram culminando Ministro Luiz Fux, à direita. Uma tragédia da Candelária, onde várias crianças de rua foram brutalmente assassinadas. Então, por uma ótica, o objetivo era exatamente proteger essas crianças. Mas a lei que visa a proteção, ela nem pode incidir na proibição do retrocesso e nem pode incidir na proibição do excesso. Então, aqui, efetivamente, o que se pretende é uma limitação da liberdade das crianças, uma averiguação
completamente desrespeitosa ao devido processo legal e uma impugnação, a possibilidade do Conselho Tutelar impor medidas tendo em vista que ele não é uma esfera jurisdicional stricto sensu. Ministros julgam constitucionalidade de artigos do ECA. Como é que se pode pretender declarar inconstitucional um conjunto de artigos que velam por direitos fundamentais? Então, por exemplo, pretende-se ver declarado inconstitucional o direito de liberdade da criança de ir, vir e estar nos jogadores públicos, em espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Quer-se impedir que o ato infracional conceda à criança uma segunda chance para que ela possa se recuperar, advertida que fora desse ato. E, finalmente, digamos assim, nulificar a atividade do Conselho Tutelar. Senhor presidente, liberdade talvez seja um dos mais importantes direitos fundamentais, porque para se ter uma vida digna é preciso ter liberdade. Para se ter liberdade de pensamento, opinião, crença, é preciso ter liberdade. E a própria liberdade da criança, ela não se adstringe a uma proteção genérica dos direitos fundamentais no artigo 5º. Há um artigo próprio, que é o artigo 227, que impõe que é dever da sociedade do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à liberdade, a uma convivência comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração de violência, crueldade e opressão. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele apresenta medidas socioeducativas, são ponderadas em razão de determinados atos, e medidas repressivas, que são as medidas protetivas. Então, o voto do ministro Gilmar Mendes não deixou pedra sobre pedra, quer dizer, o conjunto normativo ele é completo em termos de proteção do menor. Agora, dizer que protege o menor, restringir a liberdade, poder averiguar de qualquer forma, ou impedir o Conselho Tutelar de aplicar medidas protetivas é realmente a proibição do excesso. Eu tive a oportunidade de julgar um mandado de segurança em que se alegava que Monteiro Lobato era um escritor que tinha relações com organizações que segregavam e discriminavam, como a Ku Klux Klan, que ninguém sabia disso. E, num dado momento, até para poder aferir, digamos assim, a legitimidade daquela pretensão, eu passei a vista num conto, que é o que parece um pouco desse caso. Esse caso, a pretexto de proteger, ele desprotege. Então, havia um conto do Monteiro Lobato em que uma senhora adotou uma criança para criar e batia nessa criança todo dia. E ela batia e dizia, eu bato porque eu te amo. Até que um dia a criança disse, então chega de tanto amor. É mais ou menos isso que acontece aqui. Aqui tem de parar esse amor todo pela criança, a ponto de não se sofismar que, no afã de protegê-la, se pretende eliminar a sua liberdade, a sua rigidez moral. E essas crianças, elas precisam de sentimento de pertencimento, elas não precisam ser, elas não podem ser, não precisam de afastamento para uma determinada instituição, elas precisam de acolhimento pela sociedade. Quando houve a chacina Candelária, havia ali um grupo de crianças que toda semana era visitado por uma senhora que recebeu até um prêmio que a Procuradora-Geral da República me relembrou agora nesse intervalo. Então, não são essas medidas que se pretende. E até grotesca essa comparação, mas a realidade é o que se pretende é uma carrocinha de recolhimento de crianças. E só para fazer uma comparação grotesca, hoje em dia se comemora que há 10 anos se aboliu a carrocinha para recolher cachorro abandonado na rua. Então, não tem sentido agora surgir uma carrocinha para recolher menores nas ruas. E foi, então, num bom momento, realmente, que o doutor Early destacou que a ideia era exatamente outra e começou no Rio de Janeiro depois dessa chacina. Quem vota neste momento é o ministro Luiz Fux. Que é até desnecessária diante da amplitude e da profundidade do voto do ministro Gilmar Mendes,
que eu acompanho no sentido da improcedência do pedido. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como voto, o ministro Marco Aurélio. Acompanho o relator, ministro Gilmar Mendes, no voto proferido. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Como voto, o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu inicialmente cumprimento os eminentes advogados e a eminente senhora Procuradora-Geral da República pelas sustentações orais ontem aqui realizadas. Ministro Celso de Mello, à esquerda. Destaco, de modo particular, o brilhantíssimo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O tema realmente é dos mais sensíveis, dos mais delicados e reclama, digamos, um pronunciamento desta Corte Suprema. Nós sabemos que o longo itinerário histórico que foi percorrido pelo processo de reconhecimento e de afirmação e consolidação dos direitos da criança e do adolescente, seja em nosso país, seja no âmbito da comunidade internacional, revela, senhor presidente, uma trajetória impregnada de notáveis avanços, cuja significação teve o elevado propósito de repudiar práticas sociais que injustamente feriam e marginalizavam a população infanto-juvenil. E esse movimento em prol da criança e do adolescente, que fez instaurar um inegável processo de transformação de nossas instituições jurídico-sociais, buscou, na perspectiva concreta de seus grandes objetivos, estabelecer um novo paradigma, caracterizado pelo reconhecimento e pela afirmação em favor desse grupo vulnerável da posse de direitos básicos, fundados na essencial necessidade de dispensar proteção integral às crianças e aos adolescentes. Em julgamento, ADI 3446, autor PSL. Os direitos da criança e do adolescente, muitas vezes transgredidos tais direitos por razões de inadmissível compreensão ou indiferença do Estado, há de ter, como aqui já salientei, há de ter no direito, senhor presidente, não um instrumento de opressão, mas sim uma fórmula de libertação, destinada a proteger a população infanto-juvenil, assegurando-lhe todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e garantindo-lhe, com absoluta prioridade, todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar às crianças e aos adolescentes o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Quem vota é o ministro Celso de Mello. O conteúdo inclusivo, hoje resultante da legislação nacional brasileira e também das convenções internacionais celebradas pelo Brasil em tema de proteção às crianças e aos adolescentes, legitima a compreensão que agora está sendo revelada por esta Corte, especialmente a partir do brilhante voto do eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de construir-se entre nós uma sociedade inclusiva, revelada pela doutrina da proteção integral. Desse modo, senhor presidente, o exame da controvérsia instaurada perante o Supremo Tribunal Federal pelo Partido Social Liberal impõe que a pretensão jurídica deduzida por essa agremiação partidária seja analisada essencialmente, por óbvio, em face da Constituição da República, sem que se desconsiderem, no entanto, importantes documentos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, as conhecidas regras de Pequim ou de Beijing, as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção
dos jovens privados de liberdade e as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil, as diretrizes de Riad. É interessante observar, senhor presidente, e é curioso, não é, destacar, não é, a revelar muitas vezes o rigor excessivo com que crianças e adolescentes foram tratados entre nós. Eu nem desejaria recuar tanto no tempo e chegar até as ordenações filipinas de 1603, que vigoraram até o advento do Código Criminal do Império de 1830. Mas é interessante que o Código Criminal do Império de 1830, como observa a doutora Patrícia Helena Massa, ilustre procuradora do Estado, adotou o sistema do discernimento. O sistema do discernimento que permitia ao juiz verificar se aquela criança sabia distinguir entre o bem e o mal. E embora o Código Criminal do Império houvesse fixado em 14 anos a idade da responsabilidade penal, facultou ao juiz a possibilidade de impor a uma criança, já a partir dos 7 anos de idade, isso está no Código Criminal do Império de 1830, que foi um documento legislativo de grande importância e que vigorou entre nós até 1890, vigorou durante 60 longos anos, e que resultou de um projeto de autoria do político mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Pois bem, o Brasil, sob regime monárquico, permitia que se punissem crianças exatamente a partir dos 7 anos de idade, se o juiz entendesse que ela era capaz de discernir entre o certo e o errado. E o Código Penal Republicano de 1890, que foi editado por decreto do chefe do governo provisório da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, também não se distanciou muito desse modelo imperial. Por quê? Porque o Código Penal da República, que é o primeiro Código Penal republicano de 1890, estabelecia não ser criminoso o menor de 9 anos completos. Portanto, tornava possível o reconhecimento da imputabilidade penal já a partir dos 9 anos. É claro que houve, nesse ínterim, o advento de legislação ordinária que elevou, na verdade, o limite etário para 14 anos e, finalmente, o Código Penal de 40, rompendo definitivamente com esses outros critérios, estabeleceu o limite em 18 anos. E hoje essa regra foi constitucionalizada, como sabemos, acha-se no artigo 228 da Constituição da República. Cabe agora apenas verificar em momento oportuno, não hoje, se o artigo 228 da Constituição da República consagra ou não um direito fundamental. E se entender que consagra um direito fundamental, obviamente será imune a qualquer reforma constitucional. E, sob esse aspecto, há, digamos, uma extensa literatura jurídica a respeito. Mas, de qualquer maneira, não é o que nós estamos tratando aqui. Eu apenas destaco esses aspectos para mostrar o rigor, ou talvez a indiferença com que o Estado se manifestava em relação às próprias crianças. Eu não estou falando aqui nem sequer de adolescentes, nem sequer de adolescentes. O fato, senhor presidente, é que, já no final do século XIX, um conhecido senador da República, o senador Lopes Trovão, pelo Distrito Federal, ele foi, na verdade, um dos que primeiro se manifestaram em favor da edição de legislação de amparo e proteção às crianças e aos adolescentes. E ele
da tribuna do Senado, no antigo Palácio do Conde dos Arcos, ele afirmava ser inaceitável a apatia do poder público diante de crianças abandonadas ou infratoras. E dizia ele, verbes, ao Estado se impõe lançar olhos protetores, empregar cuidados para a salvação dos menores que vagueiam a granel. Isso consta de um discurso que ele proferiu no Senado da República no mês de setembro de 1896. E essas observações são extraídas de um texto muito informativo de Ricardo Westin, que é um jornalista, pesquisador e autor de vários livros. E ele observava, nesse sentido, que, aspas, temos uma pátria a reconstituir, uma nação a formar, um povo a fazer. Para empreender essa tarefa, que elemento mais dúctil, mais moldável a trabalhar do que a infância? São chegados os tempos, dizia o senador Lopes Trovão, senador pela antiga capital da República, o Rio de Janeiro. São chegados os tempos de trabalharmos na infância, a célula de uma mocidade melhor, a gênese de uma humanidade menos imperfeita. Preparemos na criança o futuro cidadão da República, capaz de efetuar a grandeza da pátria dentro da verdade do regime republicano. Mas, de qualquer maneira, as suas iniciativas não resultaram, ou melhor, resultaram infrutíferas. O senador Alcindo Ministros Guanabara, julgam também, constitucionalidade de artigos do já ECA. No meados da década de 10, em 1917... Quem vota é o ministro Celso de Mello. Debater a necessidade da implantação entre nós de um Código de Menores. Também isso não foi possível. O fato é que, na evolução histórica das leis em torno da infância e da juventude, finalmente, no início do governo do presidente Washington Luiz, foi editado o primeiro Código de Menores que o Brasil teve, o Código de Menores de 1927, e resultou de um trabalho bastante inspirado do juiz Melo Matos. Na verdade, o juiz Melo Matos, ele foi o primeiro juiz de menores do Brasil. Faleceu em 1934, judicou no antigo Distrito Federal, e o Código de Menores de 27, merecidamente, recebeu o seu nome, Código Melo Matos. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, mesmo esse código, ele tinha por fundamento, digamos, ele refletia uma doutrina da situação irregular. Era uma doutrina que visava determinadas situações que, de certa maneira, não amparavam por completo os menores. Ele é revogado em 79 pelo Código de Menores, que foi editado durante o regime militar, e, posteriormente, sobreveio a Constituição de 1988, que tem, nessa matéria, como pedra de toque, o artigo 227. E, a partir daí, formulou-se um diploma legislativo da maior importância, que é precisamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E sabemos todos, como aqui já foi salientado pelo eminente ministro relator, que a criança e o adolescente recebem especial amparo que lhes é dispensado pela própria Constituição da República, cujo texto consagra como diretriz fundamental e como vetor condicionante da atuação da família, da sociedade e do Estado, o princípio da proteção integral. E, sob esse aspecto, o Instituto Alana, que interveio
neste processo, na condição de amicus curiae, bem definiu o sentido e a compreensão da regra em torno da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente, fazendo em termos que vale relembrar, ainda que fragmentariamente. O artigo 227, diz o Instituto, da vigente Constituição de 88, inaugurou a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, reconhecendo-os como sujeitos de direitos, os quais devem ter a sua condição de desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando-se assim o seu melhor interesse e a sua absoluta prioridade. Para o cumprimento de tal norma, vale dizer, para a execução fiel do que se contém no artigo 227 de nossa lei fundamental, Estado, famílias e sociedade têm responsabilidade compartilhada e devem somar esforços e tomar as medidas necessárias para cumprir esse dever. O melhor interesse de crianças e adolescentes deve estar, por força constitucional, sempre em primeiro lugar. Ainda que a manutenção de crianças e adolescentes em situação de rua represente violação à norma da absoluta prioridade, a resposta para tal problema social não é e nem reside na supressão de seus direitos e consequente legitimação de sua ilegal apreensão, como propõe o partido autor da presente ação direta. Afirmar que a garantia de liberdade de estar em logradouros públicos seria responsável pela presença de crianças e adolescentes em situação de rua, como se sustenta na inicial, é uma distorção, pois, na verdade, em razão da norma da prioridade absoluta, norma de índole constitucional, a todas as crianças e adolescentes deveriam ser asseguradas políticas e serviços públicos que promovessem seu fortalecimento e o de suas famílias. Por isso, são constitucionais, plenamente constitucionais e integralmente justificados, tanto a liberdade de crianças e adolescentes estarem em logradouros públicos, como a incriminação ou criminalização da apreensão injustificada de tais pessoas, conforme estabelecem os artigos 16, inciso 1º, e 230, caput, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente. E o fato relevante, acentuou o Instituto Alana, é que o Código de Menores, seja de 79, e seja o primeiro, anterior, de 1927, baseado na doutrina da situação irregular, que consistia em considerar crianças e adolescentes como merecedores da atenção estatal apenas quando se encontrassem em situação caracterizada como irregular, que contemplava especialmente os casos de situação de rua e cometimento de ato equivalente a crime. A legislação apresentava, por isso mesmo, como aqui foi acentuado pelo eminente ministro Gilmar Mendes e também pelo eminente ministro Luiz Fux, apresentava, e o ministro Alexandre de Moraes também destacou, inclusive uma valiosa observação a partir de sua própria experiência, não é? Como antigo presidente da FEBEM paulista. A legislação apresentava um viés higienista e punitivo, um viés higienista e punitivo, de modo que funcionava para a repressão de determinados grupos sociais, especialmente para a repressão de um grupo claramente vulnerável, as crianças e os adolescentes. E não Quem vota é o ministro Celso de Mello. Os efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas nesta ação direta, normas inscritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, representaria um retrocesso. Na verdade, feriria gravemente o postulado que veda o retrocesso, uma vez que, atingido determinado nível de concretização de certos direitos básicos, não tem sentido que o Estado, incompreensivelmente, recue, não é? E permita que
restaure a eficácia de normas revogadas pela legislação cuja inconstitucionalidade se pretende. Ministros julgam constitucionalidade de artigos do ECA. Uma declaração de inconstitucionalidade com uma hora pretendida recairia gravemente sobre esses grupos mais vulneráveis, crianças e adolescentes pobres, negros em situação de rua e ou responsabilizados por atos infracionais, o que importaria, insista-se, em inconcebível restauração, algo que seria anacrônico em pleno século XXI, da doutrina da situação irregular em detrimento da teoria da proteção integral. Não se desconhece, senhor presidente, que as medidas socioeducativas orientam-se, nos casos de atos infracionais cometidos por adolescente, no sentido de neutralizar a situação de perigo ou de risco em que esse mesmo adolescente se encontre, quando, por ação ou omissão, se coloque em estado de conflito com o ordenamento positivo, buscando-se sempre, não obstante o caráter excepcional de tais medidas, a adoção de providências que, respeitando o estágio de desenvolvimento e a capacidade de compreensão do menor inimputável, viabilizem a sua reintegração ao convívio social e, notadamente, à vida familiar. Na verdade, o sistema de direito positivo, ao dispor sobre o menor adolescente em situação de conflito com a lei, nas hipóteses em que venha ele a cometer ato infracional, a cuja prática, é também importante afirmar, se estende o princípio da insignificância, como em favor dos adultos, que são imputáveis, objetiva o sistema implementar programas e planos de atendimento socioeducativo mediante ações articuladas nas áreas de educação, de saúde, de assistência social, capacitação para o trabalho, cultura e esporte, visando conferir efetividade e dar concreção aos fins a que se destinam tais medidas socioeducativas, cuja precípua função foi assim definida no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.594 de 2012. Primeiro, responsabilizar o adolescente quanto às consequências lesivas dos atos infracionais por ele cometidos, mas estimular no adolescente a reparação dos danos causados à vítima. Promover-lhe a integração social, garantindo-lhe a integridade de seus direitos individuais e sociais, mediante a execução de plano individual de atendimento. Terceiro, revelar-lhe a desaprovação de sua conduta infracional, tornando efetivos os parâmetros delineados na sentença que lhe houver aplicado a privação da liberdade ou a restrição de direitos. Daí a observação feita pelo eminente desembargador paulista Guilherme de Souza Nucci, quando comenta o Estatuto da Criança e do Adolescente. Observa aquele eminente magistrado: o que se defende, lastreado no superior interesse da criança ou adolescente, é a justa sanção, caracterizada pela moderação, pela brandura, pelo equilíbrio e, mais importante, sem qualquer ranço de vindita. Está-se trabalhando com a personalidade em formação do futuro adulto, motivo pelo qual todo cuidado é pouco para que a prática do ato infracional não se transforme num degrau consistente para a degeneração de seus valores morais por completo. Quanto mais violenta for a reação estatal nessa faixa etária, menor pode ser o resultado positivo, favorável para efeito educacional. Cabe também ressaltar nesse ponto, senhor Quem vota é o ministro Celso de Mello. A proteção aos direitos da criança e do adolescente, que tem no Conselho Tutelar um órgão de grande importância, qualifica-se como um dos direitos mais expressivos contemplados em nosso sistema constitucional, que impõe ao Estado, mas também, igualmente, à sociedade e à família, o dever de criar condições objetivas que viabilizem, em favor dessas mesmas crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dispor sobre o Conselho Tutelar, em seus artigos 131 a 140, nada mais fez senão definir a importância desse órgão permanente e autônomo, integrante da administração pública local, incumbido de múltiplas e relevantes atribuições institucionais, todas elas voltadas à defesa e à proteção de direitos e interesses infanto-juvenis, em ordem a viabilizar a própria concretização do Programa Constitucional de Amparo, de Desenvolvimento e de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso significa, portanto, que a omissão do município, que se abstém de instituir, de organizar e de fazer funcionar o Conselho Tutelar, representa frontal descumprimento da Constituição da República, pois é inércia do poder público, além de onerar o Poder Judiciário, veja-se o que diz o artigo 262 do ECA, frustrará o cumprimento das diretrizes constitucionais referentes à proteção, e ao amparo às crianças e aos adolescentes. É por isso que o ilustre magistrado Judá Gessé de Bragança Soares, em comentário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em obra sob a coordenação do eminente membro do Ministério Público Paulista, Munir Curi, ao anotar o artigo 131 desse diploma legislativo, expende correto magistério sobre o Conselho Tutelar, a que se refere também à apresentação direta. Diz ele, ao indicar a finalidade do Conselho Tutelar, o Estatuto faz cumprir a Constituição Federal, que diz ser dever da família, da sociedade, mas também do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos individuais e sociais que enumera no artigo 227, e faz alusão à legislação tutelar específica, determinando que, no atendimento daqueles direitos, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204, que traça duas diretrizes básicas. Primeiro, descentralização político-administrativa e, segundo, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. O Conselho Tutelar não é apenas uma experiência. O Conselho Tutelar é uma imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a da democracia participativa. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, como lei tutelar específica, concretiza, define e personifica na instituição do Conselho Tutelar o dever abstratamente imposto na Constituição Federal à sociedade. O Conselho deve ser, como mandatário da sociedade, o braço forte que zelará pelos direitos da criança e do adolescente. Ministros julgam constitucionalidade de artigos do ECA. Interessante trabalho em torno do bloco de constitucionalidade. Quem vota é o ministro Celso de Mello. Dispensada à criança, a proteção integral da criança e do adolescente exprime, de um lado, no plano do sistema jurídico normativo, a exigência de solidariedade social e pressupõe, de outro, a asserção de que a dignidade humana, enquanto valor impregnado de centralidade em nosso ordenamento político, só se afirmará com a expansão das liberdades públicas, quaisquer que sejam as dimensões em que elas se projetem. Neste ponto, diz ele, é que entra a função do Estado, que, conceituando a proteção à criança e ao adolescente como direito social e colocando como um de seus princípios a justiça social, deve impedir que tais pessoas, na correta colocação da alma Dall'Ari, sejam oprimidas por outras. É necessário que seja abolida esta discriminação e que todo menor seja tratado como criança, sujeito de direitos que deve gozar da proteção especial estatuída na Constituição Federal e também nas Constituições estaduais.
O fato, senhor presidente, já concluindo, é que o alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à proteção da criança e do adolescente, ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao poder público de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de assistência integral à criança e ao adolescente, não podem ser menosprezados pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional que tem no aparelho de Estado um de seus precípuos destinatários. De outro lado, a jurisprudência da Suprema Corte, ao ressaltar o caráter excepcional da medida socioeducativa de internação, adverte que o artigo 122 do ECA contém um rol exaustivo que indica em inúmeros clausos as hipóteses de adoção dessa medida excepcional, dessa medida extraordinária. Aqui eu aludo a diversos precedentes. Notadamente porque, como acentua a eminente ministra Rosa Weber, no julgamento do HC 128.171 de São Paulo, de que foi relatora, aspas, a internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fecha aspas. O fato, senhor presidente, é que o acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade por parte desta Corte, o eventual acolhimento, representaria, segundo penso, como foi ressaltado, notadamente pelo eminente ministro Gilmar Mendes, uma clara transgressão ao princípio da proporcionalidade, examinado naquela dimensão em que se proíbe a proteção insuficiente, que é uma das duas dimensões em que se desenvolve o postulado. O ministro Fux também fez referência a esse aspecto. Portanto, a mim me parece que o Partido Social Liberal, partido que hoje está no poder, o Partido Social Liberal, ao deduzir a pretensão de inconstitucionalidade, na verdade, formulou, segundo penso, uma postulação, ela própria, manifestamente inconstitucional, porque as normas legais fundadas no Estatuto da Criança e do Adolescente são normas plenamente compatíveis com o que se contém no Estatuto Fundamental da República, notadamente em seu artigo 227, que dá positividade no seu mais elevado grau, pois se trata de uma cláusula constitucional, ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Por isso, senhor presidente, eu também acompanho integralmente o brilhantíssimo voto proferido pelo eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, foi julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Os feitos que estão em listas com sustentação oral, eu peço escusa aos senhores advogados, em razão do avançado da hora, e serão realocados em data futura. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro. Os ministros começam a se retirar do plenário. O ministro Gilmar Mendes cumprimenta a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.